Muito boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos hoje para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para dar início a esse nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração pela oportunidade dessa reencarnação, pela oportunidade que temos todos os dias de aprendermos mais e mais e evoluirmos, Senhor. Agradecemos, Jesus, por todos os seus exemplos que temos buscado seguir a cada instante. E pedimos que possamos, com esse estudo, ampliar a nossa mente, abrir o nosso coração, para compreendermos a profundidade dessa passagem, desse tópico que vamos estudar hoje em nossa vida. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, nosso estudo de hoje é a última parte do capítulo Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós vamos falar de uma instrução dos Espíritos no item 20, intitulado Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Essa instrução foi nos dada por um espírito que se chama Vianney, o Cura d'Ars, em 1863. Antes de falarmos da lição, eu gostaria de fazer alguns apontamentos sobre esse espírito. O espírito Vianney, ele nasceu na França, mas num vilarejo perto de Lyon. E sempre ajudando o pai a cuidar da terra, a plantar, ele só foi estudar na sua adolescência. Então ele falava um dialeto daquela região. Mas ele sempre teve a vontade de ser padre. Sempre teve uma religiosidade muito forte, desde criança, desde a primeira infância. E mesmo contra a vontade do pai, que não queria que isso acontecesse, porque precisava do filho ali para ajudá-lo, né, nas plantações, por conta da mãe e de um outro tio, o Vianney conseguiu ir para um seminário. Teve muitas dificuldades, porque nem o francês ele sabia direito. E teve ajuda, sim, de alguns padres, que lhes dava aulas particulares, mas a princípio ele não poderia fazer a confissão de seus fiéis, porque
lhe disseram que ele não tinha um conhecimento para isso, né, de filosofia, de teologia. E mesmo com todas essas dificuldades, depois ele teve essa concessão, né, que ele poderia ouvir os seus fiéis em confessionário, e ele foi para essa pequena cidade de Ars, e lá ele começou realmente a dar o exemplo do que seria um padre, um pastor de ovelhas, né? E lá ele, no momento de um lugar pobre, então ele até chegou a doar tudo que tinha na casa paroquial, doava as roupas para as pessoas mais necessitadas. Por ser um lugar muito humilde, pobre, as pessoas eram muito viciadas em álcool, as famílias tinham muitos problemas com isso, enfim. Ele, por meio desse atendimento no confessionário, que ele passava muitas horas fazendo isso, até de madrugada, isso até me lembrou o Chico Xavier, que ele também dormia poucas horas por noite, e ele tinha também uma mediunidade. O Vianney tinha esse poder de cura, principalmente de crianças. E aí ele começou a ser conhecido. E as pessoas passavam a peregrinar lá para obter essa cura com ele. Então, a partir de tudo isso, de toda essa vida dele, devotada e de exemplos, né, a Igreja Católica posteriormente o canonizou. E até hoje existem peregrinações lá, a essa cidade de Ars, lá na França. Mas, para a gente ter também uma ideia, né, da conduta moral desse espírito, né, ele desencarnou, ele foi mais ou menos contemporâneo de Kardec, ele desencarnou em 1859, e essa comunicação é de 1863, então poucos anos depois, ele já estava nesse trabalho espiritual, ajudando Kardec e os estudiosos ali da doutrina a compreender melhor, né, essa lei de Deus e tudo que acontece do lado espiritual. Então, numa reunião, como é colocado aqui nesse tópico, numa reunião aconteceu que uma das pessoas levou uma menina cega e invocaram, pediram a ajuda dele, do Vianney. E ele veio, se compadeceu daquela criança, mas ele disse para ela que ore e espere. Eu vou ler uma passagem que eu considerei muito profunda desse tópico. Ele diz assim: em vossas aflições, olhai sempre ao céu e dizei do fundo de vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo, que minha carne seja castigada, se for preciso, para que minha alma se eleve a vós com a brancura que tinha quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem ser-vos-ão dadas, e talvez também essa cura, que não pedistes senão timidamente, em recompensa à vossa abnegação. Então, essa parte do Evangelho
vem nos falar da questão da cura da alma, da cura do corpo. E vem nos tratar também da questão da cegueira. O olho, ele representa, dá uma ideia da percepção, né? Quando nós temos, ele até fala aqui no final, crede, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos muitas vezes é a verdadeira luz do coração, enquanto a vista muitas vezes é o anjo tenebroso que conduz à morte. Então, o fato de enxergarmos muitas vezes nos leva para um caminho de trevas, nos leva para o materialismo, né? Porque nós somos desviados ou iludidos pelos nossos olhos. Então, nem sempre o fato de uma pessoa ser cega, ela não está conseguindo enxergar o que é importante, porque o que é importante é o lado espiritual. E esse lado espiritual, alguns precisam desses olhos fechados. Como nós sabemos, todas as nossas aflições, que aqui também tem uma nota que trata disso, é consequência dos atos, né, da nossa vida presente ou passada. Que nós estamos aqui para nos educarmos. E o bom Deus, como nosso Pai, Ele entende, Ele tenta nos mostrar, primeiro pelo amor, pelo trabalho, mas também por essas possibilidades de, quando temos os olhos fechados para o materialismo, conseguirmos nos elevar, termos a visão espiritual da vida, que realmente é a visão, que é a verdadeira, a nossa vida espiritual. Então ele viu o Vianney comenta também, que ele não poderia curar esta criança porque ela precisaria daquela cegueira para sua elevação espiritual. E eu gostaria de enfatizar aqui a questão quando ele fala dessa oração, muito forte essa oração que ele coloca. Meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo. Então, é uma luz para nós isso, para que a gente deixe de pensar na vida material com relação às doenças e passe a ver isso pela vida espiritual. Eu tive um professor, desencarnou recentemente, 2 anos atrás mais ou menos, e ele teve câncer. E ele falou uma vez isso para mim. Ele falou assim: isso é uma purificação para mim. Eu achei aquilo tão forte, porque a gente não quer ver a outra pessoa sofrendo, né? O sofrimento físico é uma coisa que a gente quer evitar a todo momento. Mas quando se tem essa visão espiritual, o câncer passa a ser uma bênção. Isso também disse a dona Alzira, num estudo recente, comentando que ela teve muitas experiências com o câncer na família dela e que ela fala o quanto isso foi bom.
o quanto isso realmente purificou. Quando ela me falou isso, quando ela falou isso no estudo, né, não diretamente para mim, mas para todos do estudo, eu me lembrei também desse meu professor, porque eu tenho um carinho, uma consideração enorme, e passei a repensar essa questão da doença física. Que é uma doença física perto de uma doença moral? Uma doença física é algo passageiro, momentâneo. Essa encarnação, talvez. Mas uma doença moral, ela pode nos acompanhar por muitas encarnações. E todas as doenças que nós temos são criações nossas mesmo. A gente tem lá no Livro dos Espíritos dizendo que a gente escolhe o que a gente vai passar na encarnação. É na questão 258, quando ele diz: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e revisão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, diante da nossa visão, quando estamos na erraticidade, da nossa visão espiritual, que a gente tem consciência das nossas limitações enquanto encarnados, escolher a cegueira é um bem para nós. Em determinadas situações, ser cego pelo lado material, né, físico aqui, abre os nossos olhos espirituais. Como também podemos escolher outras doenças, outras limitações, que nos farão voltar os nossos olhos para a vida espiritual. É claro que Deus, enquanto Pai de infinito amor e bondade, Ele quer para os seus filhos o que é o melhor. Que eles sejam curados das doenças espirituais que têm. Então, para isso, muitas vezes é necessário esse sofrimento no lado material, né? É como um pai de uma criança que, sabendo da doença que ela tem, ele vai levá-la, sim, a fazer uma cirurgia, a fazer tratamentos que são dolorosos, mas que são necessários. Porque se busca uma cura. Da mesma forma, do lado espiritual, se busca uma cura. Uma cura moral, né, de todos esses nossos erros que a gente vem cometendo em várias encarnações. E cada uma dessas doenças nos traz essa oportunidade. Como também outras oportunidades que temos de nos voltarmos verdadeiramente para a vida espiritual. Então, hoje essa nossa inspiração, né, pelo o Cura Das, é de que a gente pense na cura da alma. O que eu preciso fazer para curar a minha alma?
Quando a gente está na erraticidade, lógico, a gente escolhe, né? E numa situação dessa, por exemplo, da questão da cegueira, mas também depende se isso vai ser efetivo ou não, se eu vou conseguir ampliar a minha visão espiritual enquanto cego na visão material, vai depender também do meu esforço, de como eu vou encarar essa cegueira. Porque muitas vezes o fato de eu ter uma doença e me revoltar, né? Muitas vezes diz assim, algumas pessoas dizem assim, não, mas Deus errou comigo. Não, por que eu tenho essa doença? Eu não, sempre fui uma pessoa boa, sempre ajudei as outras pessoas, mas vamos lembrar, não é só dessa vida. Nós precisamos ter a alma curada de muitas encarnações. E isso que nós buscamos, essa alma curada, vai depender de como a gente enfrenta, do quanto nós somos resignados diante dessas aflições terrenas, das dores, das doenças. Às vezes até das doenças não só no nosso corpo físico, mas em algum parente próximo, com quem a gente precise estar junto nesse momento da doença. Porque muitas vezes a doença não é só uma oportunidade para o espírito que sofre com aquilo, mas para todos da família. Uma oportunidade de rever essa vida, de deixar o lado material em segundo plano e colocar realmente a vida espiritual. Eu tive um primo também eu falo primo, mas é um amigo muito próximo, que desencarnou muito jovem, com câncer também, mas era uma pessoa assim, totalmente resignada mesmo com aquela doença. Encontrava com ele, como que tá? Vamos ver como é que a gente vai estar, mas sempre com fé, sempre com esperança, sempre com aquela ligação espiritual que ele sempre teve. Então ele veio a desencarnar sim, mas o que é desencarnação? A morte não existe. Ele passou para o lado espiritual e nos deixou um exemplo para todos da família de resignação, de fé. Muitas vezes as pessoas iam visitá-lo e ele consolava as pessoas que iam visitá-lo, porque ele tinha essa fé, essa resignação. Ele confiava verdadeiramente que ele estava passando porque precisava passar. Então, a vitimização em situações difíceis assim parece até o caminho mais lógico, né? Nessa nossa sociedade materialista. Ai, mas coitado de mim, sou tão bom, sou jovem. Mas não, esse não é o caminho. O caminho é o da resignação e o da fé, para que a nossa alma seja curada. Então eu convido a todos a repensarem essa questão da doença física, a reverem no seu dia a dia
como são essas conversas. Às vezes a gente não está passando por uma doença física, mas alguém próximo está passando. Sempre temos alguém próximo passando por isso. Então, qual é o tema da nossa conversa, assim, em que sentido a gente pode trazer essa visão de que a vida é espiritual, de que aquela doença vai trazer alguma cura na alma, se realmente aquela pessoa estiver sintonizada, tiver a fé, aceitar aquele momento como um momento de tratamento espiritual. Claro que a dor da doença física, ela vai ocorrer. Mas quando a gente tem essa fé, quando a gente tem essa resignação, a gente vai ter esse apoio, como ele coloca aqui. Cura Das coloca aqui que o bom Deus sempre ouvirá essa nossa prece. A força e a coragem ser-vos-ão dadas, ele diz. E talvez a cura. Mas quando a gente tem essa ligação de fé, essa ligação espiritual, até a dor física diminui. Não que ela vá deixar de existir, mas nós sabendo que estamos passando por aquilo, porque existe um objetivo com aquele momento, com aquela doença, com aquela limitação, que certamente nos ajudará as pessoas que estão próximas a nós nessa elevação espiritual, nessa cura de almas. Então ficamos aqui, meus amigos, com essa lição tão profunda e também com esse exemplo de Vianney, que foi o Cura Das, esse exemplo de vida e esse apoio espiritual que certamente ele continua nos dando. Que sigamos nesse caminho de procurar curar antes do nosso corpo a nossa alma. Que nos perguntemos a cada aflição, a cada momento difícil, o que a gente precisa aprender com aquilo? O que a gente pode aprender naquele momento? E que elevemos sempre o nosso pensamento para a vida espiritual. Que lembremos que somos seres eternos. Os nossos espíritos vão viver ainda muitas encarnações. Então que possamos, com a doença que aparecer, com a limitação que tivermos, nos livrarmos daquela doença espiritual. Antes mesmo de nos livrarmos da doença física. E para terminar, vamos fazer a nossa oração. Pai querido,
Quanta gratidão temos por todas essas oportunidades de curarmos a nossa alma, de tirarmos do nosso espírito todas essas doenças morais, por meio das doenças físicas. Que possamos a cada momento em que estivermos passando por essas doenças, compreendermos, ampliarmos o nosso entendimento de que com aquilo, com aquela dor necessária naquele momento, nós vamos curar a nossa alma. Gratidão, Senhor, por esses momentos de estudo. Gratidão por tudo que passamos nessa encarnação. Pelos momentos felizes, pelos momentos de dor, e por todas as pessoas com as quais nos relacionamos. Gratidão pelos espíritos de luz que estão sempre conosco. Que possamos nos manter sintonizados a cada instante com a nossa verdadeira vida, com a vida espiritual. Que assim seja.